Um certo Saul, perseguindo cristãos, ficou cego a caminho de Damasco e virou Paulo, né? Você teve um caso de cegueira e hoje você tem, eu li, né? Parece que hoje você tem uma visão, a visão central ela tem problema, você tem visão periférica principalmente. Como é que você vê isso? Você acha isso é um sinal? Tem algo de... Eu mexi com você. Mas não tem problema. Felizes os que choram, né? Porque eu não faço uma leitura capacitista sobre a minha história, eu não quero cair nesse equívoco. É só a minha história e, portanto, a minha dor. Mas eu tinha 16 anos, momento legal da minha vida, eu tinha ganhado uma bolsa integral para o 3º ano, venho de família mais pobre. Numa escola privada? Em uma escola privada lá em Niterói, que eu só tinha condição de estudar por bolsa. Eu já era bolsista. E talvez você fosse o único negro? Ou não? Tinha mais? Eu era o único. Bem, e aí no 2º ano eu tinha bolsa parcial, eu dava aula de matemática e física, acreditam? Aula não, monitoria. Para os amigos eu só descontava, só que eu era bom estudante e a escola resolveu me dar bolsa integral para o 3º ano. Eu fiquei feliz da vida por honrar especialmente o esforço da minha mãe. Mas aí no final do ano, resumindo a história, ficou tudo embaçado. E eu fui para o hospital e fui diagnosticado com uma neurite óptica bilateral. Inflamou o nervo. E fiquei internado, porque no fundo era uma doença neurológica com consequência oftalmológica. Então fiquei sendo acompanhado por neurologistas. Uma neurite que você tem? Foi. As pessoas perguntam, e óculos? Não tem nada a ver com óculos, é um problema interno. Nervo óptico. A lente não corrige isso, né? E o ano de 2004, quando eu volto para a escola, eu volto levado pela minha mãe, que era a fase mais aguda da neurite, que eu não conseguia discernir as pessoas, ler, escrever, andar sozinho ou ver os jogos do Flamengo. Bem, isso mexe comigo, porque foi um ano que eu estava tão animado e, de repente, isso inclusive inspirou uma poesia que eu fiz, que entrou na música do Emicida. Qual é? A música Principia, que termina com uma poesia minha, do álbum Amarelo, que eu falo: vejo a vida passar num instante, será tempo bastante que tenho para viver? Eu não sei, eu não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar 1 milímetro a cada estação. Então, será tudo em vão, banal, sem razão? Seria. Sim, seria, se não fosse o amor. O amor cuida com carinho, respira o outro e cria o elo. O vínculo de todas as cores dizem que o amor é amarelo. É certo na incerteza. Socorro no meio da correnteza. Tão simples como um grão de areia e confunde os poderosos a cada momento. O amor é decisão e atitude, muito mais que sentimento, e por aí vai. Porque o que me carregou foi tipo assim, minha mãe cuidando de mim. E falando de Paulo, tem o apóstolo Paulo aí, né? Sem o amor, eu nada seria. Exatamente. A primeira epístola, fala da sua mãe. Minha mãe cuidou de mim, sabe aquela luta materna, sem desistir, porque minha visão só piorava, os médicos não chegavam a uma conclusão, diferença de opinião sobre continuidade ou não do tratamento, hipóteses de doenças mais graves levantadas, e daí a perda visual seria progressiva, irreversível e o primeiro de outros sintomas. E a minha mãe ali lutando, indo ao hospital Antônio Pedro, brigando pelas melhores opiniões. E eu lembro muito do carinho da minha mãe, indo para a escola ler o simulado para mim. Eu escutei todos os simulados no ano de 2004, as provas. E aí os amigos revezavam, copiando a matéria do quadro para mim. Eu sei que isso é simples, mas eu acho que o mundo de hoje precisa dessa simplicidade. Porque imagina, vestibular, relação candidato-vaga, individualismo, performance, competição. E 4 amigos. Júlia, Thiago Santos, Thiago Arruda e Franco. Eles copiavam a matéria do quadro para mim, num caderno confeccionado pela minha mãe, eu escrevia com hidrocor. Isso é conferir à vida sentido. Eu não tinha controle sobre o meu nervo.
Mas foram essas afetividades que foram me carregando. E quando eu menos vi, foi quando eu mais enxerguei. Porque eu vi de outra forma o mundo, a imprevisibilidade da vida, o que no fundo importa. No final de 2004 eu recuperei parte da minha visão, que é o que estabilizou até hoje. Nesse momento eu estou vendo o Valfredo, mas não estou te vendo. Ele está aqui, acabou de fazer. Ele acabou de fazer assim, olhou para o lado, mexeu. Ele tem péssima sorte. Se eu quiser inverter, se eu quiser ver o seu rosto nesse momento, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá. Então, tudo que é centralizado, na verdade, está muito embaçado e verde, curiosamente verde. Eu vejo verde o tempo inteiro. Uma vez eu perguntei para o médico por quê. E não é o meu colete. Não é. É como se fosse uma barreira entre os meus olhos e você, um filtro verde embaçado. Tanto é que no campo visual, o exame que eu faço, que cada vez que aparece uma bolinha, você aperta um botão. Sim, eu já fiz. Ela aparece aqui, eu aperto, ela aparece aqui, eu aperto. Se ele coloca no meio, eu vou ficar aqui o resto da vida, assim. Sim. Eu não vou ver essa bola. Então, tem uma perda central e talvez... E que nem aumenta nem diminui, ela... Estabilizou. Eu não tenho um problema crônico na visão, eu tenho uma sequela de um problema que eu tive. Que é uma boa hipótese, melhor do que ter uma atividade permanente machucando a minha visão. E aí tem uma metáfora, né? Eu vejo bem a periferia, né? Você nunca imprecou contra Deus nesse período? Muito. Mas eu falei aqui, eu creio, quase não crendo, mas não consigo deixar de crer. A forma mais profunda que eu tenho de crer em Deus é lutando com Ele, ou com ela. Mas a minha fé não depende de uma organização mental, sobretudo. Às vezes é na desorganização que ela se aprofunda, porque o que me resta é só crer. Você sabe que eu às vezes, fazendo considerações, sem querer meter minha história no meio da sua, mas eu venho de uma origem muito, muito, muito pobre. O agnosticismo, assim, eu acho que, em certa medida, eu acho que as pessoas são escolhidas para crer. Uma hora a gente conversa sobre isso. Talvez eu tenha um pé na ideia da predestinação, teoricamente falando. Mas eu acho assim, o ateísmo militante, às vezes eu acho que é quase um privilégio de classe, sabia? Porque quando você é muito pobre, quando você está muito ferrado, se você não tiver nem Deus para se agarrar, não é para te conformar. Você só precisa de alguma coisa para o dia seguinte. Mas nem isso, mas querem me tirar até isso, eu não vou ter nada nem para o dia seguinte. A não ser o sol ardendo na minha cabeça, a miséria, a pobreza, a não sei o quê. Então, assim, existe uma dimensão libertadora na fé que, com alguma frequência, acho que as pessoas não percebem. Disso não tem Comente. Não, mas isso não é uma pergunta. Disso não tem. Assim, eu vou dialogar com você no sentido de que, primeiro, eu respeito profundamente a não crença religiosa e o ateísmo. Quem me conhece sabe, nem eu preciso desenvolver muito isso, né? Mas, olha, eu acho que a espiritualidade é quase como a arte. E eu não estou falando de religião no sentido da sistematização de um código litúrgico, de uma doutrina. Eu estou falando desse impulso que pergunta a vida sobre a vida. É quase como a arte em que sentido? É uma espécie de poesia do coração humano diante da potência e da fragilidade da vida. Porque a vida é tanta coisa e quase nada ao mesmo tempo, e o ser humano não só vive, o ser humano sabe que vive. E ao se dar conta que vive, também se dá conta das limitações e do fim da própria vida, e aí faz poesia, fotografia, música. Crê em Deus. Entende onde eu estou colocando a dimensão da espiritualidade? Não é uma dimensão irracional, é uma dimensão talvez supra. É a razão dizendo a razão que ela não dá conta do que é a vida, e por isso pergunta. Por isso que a espiritualidade não é dogmática, porque ela namora a pergunta e não se prende à necessidade de responder, né?